Olha, todo mundo conhece aquela imagem clássica do diabo, né? Chifres, pernas de bode, cascos. Essa figura tá no nosso imaginário. Mas e se eu dissesse que essa imagem não veio da Bíblia? E se a origem dela for uma gruta, lá na antiga Israel, que era o lar de um deus da natureza que quase ninguém mais lembra? Pois é, a gente vai mergulhar agora na história surpreendente por trás do rosto que a gente aprendeu a associar com o mal. Então, para começar, a nossa história nos leva para Banias, um lugar, nossa, de uma beleza selvagem, lá no norte de Israel. Tenta imaginar uma gruta bem escura, bem profunda, de onde nascem as águas do Rio Jordão. Para os povos antigos, aquilo ali não era só um ponto no mapa, sabe? Era um lugar mítico, e eles tinham um nome para ele, um nome que misturava medo e respeito: as portas do inferno. Sim, eles acreditavam que era literalmente a entrada para o submundo. E quem é que guardava esse portal tão assustador? Bom, era um deus chamado Pan. Ele era tipo o senhor da natureza selvagem, sabe? Protetor dos pastores, dos rebanhos. Mas o mais importante, o que a chave de toda essa nossa conversa é a aparência dele. Pensa só, metade homem, metade bode, com chifres e cascos. Aliás, olha que curioso, é do nome dele, Pan, que vem a nossa palavra pânico, aquele medo repentino avassalador. Diziam que era isso que ele causava em quem aparecia no seu caminho sem ser convidado. E olha, não vai pensando que era só uma grutazinha isolada, não. De jeito nenhum. Banhas era um verdadeiro complexo religioso pagão. Tinha o templo principal para Pan, claro, mas também tinha para Zeus, para Nêmesis, a deusa da vingança. Era um lugar super movimentado. E os rituais, bem, eram intensos. E, digamos que, peculiares. Tinha uma coisa chamada bodes dançantes, acredita? Eram animais treinados para se apresentar nas cerimônias. A coisa era tão séria que esses bodes sagrados ganhavam até túmulos próprios. E foi justamente por causa desses rituais que o lugar ganhou essa fama, essa reputação sinistra. O principal ritual era o sacrifício de bodes lá na gruta. Eles jogavam os animais numa nascente muito, muito funda. Se o bicho afundasse, ótimo, os deuses tinham aceitado a oferenda. Se boiasse, a oferta tinha sido rejeitada. Agora pare e pensa na consequência disso acontecendo por séculos. O sangue, claro, pintava a água de vermelho. Criava uma imagem aterrorizante, um poço que parecia não ter fundo com águas vermelhas. Para eles, não tinha a menor dúvida. Ali era a entrada para o submundo, para Hades. Só que o domínio de Pan e de todos esses deuses antigos nesse lugar estava com os dias contados. Estava prestes a ser desafiado bem ali, nas mesmíssimas portas do inferno. Uma nova figura ia chegar e proclamar uma mensagem que ia mudar o jogo completamente. E é exatamente nesse cenário, um lugar super carregado de simbolismo pagão, que Jesus decide levar seus discípulos. Ele não vai para uma sinagoga, não. Ele vai direto para o coração do território de Pan para fazer uma pergunta fundamental sobre quem ele era. A escolha do local, claro, foi totalmente de propósito. Era um confronto direto de visões de mundo, de ideologias. E é nesse momento que o simbolismo todo explode. Depois que Pedro faz sua declaração de fé, Jesus responde dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Tenta visualizar a cena. Ele está falando isso com as portas do inferno literais, o centro de culto pagão bem ali no fundo do cenário. Foi uma declaração de guerra simbólica, basicamente uma proclamação de que o poder daqueles deuses antigos tinha chegado ao fim. E o mais bizarro é que, mais ou menos da mesma época, lá do outro lado do Mediterrâneo, o historiador Plutarco registrou um acontecimento muito esquisito. Uns navegantes, apavorados, juraram que ouviram uma voz misteriosa vindo do mar, gritando um anúncio chocante: o grande deus Pan está morto. A história foi levada tão a sério que o próprio imperador Tibério mandou abrir uma investigação que não deu em nada. Era como se o mundo antigo estivesse, de alguma forma misteriosa, vendo seus deuses desaparecerem. Ok, então o deus Pan estava, digamos, morrendo. Mas e a imagem dele? Aquela imagem tão forte e tão marcante? O que aconteceu com ela? Ela não desapareceu, não. Pelo contrário, ela foi reciclada, reutilizada para dar um rosto a uma figura do mal nova e ainda mais poderosa. A conexão visual é inegável, gente. Pensa comigo. Os chifres e as pernas de bode de Pan, os chifres e os cascos fendidos do diabo. A associação de Pan com o pânico e o diabo como uma figura de terror. As semelhanças são impressionantes. É muita coincidência. Então, a grande pergunta é: como é que essa transformação aconteceu? A gente precisa se colocar no lugar dos primeiros artistas cristãos. Eles tinham um problema bem prático. A Bíblia fala muito sobre o mal, a maldade, mas não dá uma descrição física.
não diz qual é a cara dele. E aí, como é que se desenha um conceito abstrato como a maldade? Eles precisavam de um rosto para o terror, uma imagem que o povo batesse o olho e sentisse medo. Então, o que eles fizeram? Olharam para o que já existia ao redor deles. E a resposta perfeita estava bem ali, na cultura que eles estavam tentando substituir: a mitologia pagã. Eles precisavam de uma figura que fosse meio humana, meio bicho, que vivesse em lugares selvagens e que provocasse um medo profundo nas pessoas. Eles precisavam de Pan. A imagem daquele antigo deus da natureza era simplesmente a tela em branco perfeita para pintar a cara do novo mal. Mas calma, que a história desse símbolo não termina aí, de jeito nenhum. Na verdade, ela estava só começando. A partir do momento em que o diabo ganhou o rosto de Pan, essa imagem começou uma jornada maluca através da história, se transformando de um símbolo de terror sagrado em algo que ninguém naquela época poderia imaginar. A evolução é uma coisa impressionante de se ver. Lá na Idade Média, a imagem dele era puro terror, né? Uma ferramenta para manter todo mundo na linha. Aí chega o Iluminismo, a Era da Razão, e a galera começa a questionar essa figura sobrenatural. Depois, no século XIX, os artistas românticos simplesmente reinventam ele como um tipo de herói rebelde, um símbolo de liberdade. E hoje? Bom, hoje ele foi completamente engolido pela cultura pop. É só a gente olhar ao nosso redor hoje. Essa imagem está em todo canto. Nos cinemas, na música, principalmente no heavy metal, claro. Mas até em publicidade, videogames, quadrinhos. Aquela figura que um dia representou o medo supremo da condenação eterna foi de certa forma domesticada. Virou uma caricatura, um personagem, e é vendida como entretenimento. O mal absoluto virou uma marca, um produto. Então, vamos só recapitular essa jornada que é realmente inacreditável. De um deus da natureza, adorado numa grutinha específica, a um ícone global da cultura pop. Essa transformação aconteceu em basicamente 4 grandes atos. Ato 1, um deus pagão da natureza. Ato 2, ele se torna a personificação do mal absoluto para uma nova religião. Ato 3, vira um símbolo de rebeldia nas mãos de artistas e poetas. E o ato final, o de hoje, um produto de consumo, um personagem quase inofensivo que a gente usa para se entreter. Toda essa jornada do rosto de Pan até virar o diabo da cultura pop prova uma coisa muito interessante. Símbolos não morrem de verdade, eles só mudam de emprego. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar, né? Quantos outros deuses antigos, quantos outros símbolos esquecidos não estão por aí, escondidos bem na nossa frente, no nosso dia a dia, só esperando para que a gente redescubra a história deles?